No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas super interessantes para podermos falar de forma aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do consumo de adoçantes por parte de quem tem diabetes, quais são as melhores opções. Também falaremos a respeito do diabético que não janta. É interessante o diabético pular o jantar? E também falaremos a respeito do consumo de frutas como sobremesa. Será que é uma estratégia interessante? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar de alguma forma para o seu tratamento. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Caso você aprenda algo novo que vai agregar para o seu tratamento de alguma forma, aí você considera se inscrever no canal e também a ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos conteúdos a respeito de diabetes, alimentação, qualidade de vida, dicas, fatos, ou seja, muito conteúdo de qualidade e de valor. Então, bora para as perguntas. E a pergunta de número 1 ela é a seguinte: Edu, qual adoçante mais saudável para o diabético utilizar? E a resposta é: os adoçantes que são mais interessantes para o diabético utilizar são os adoçantes de origem natural. Ou seja, adoçante xilitol, adoçante estévia ou adoçante eritritol. Essas 3 opções de adoçantes de origem natural são as mais interessantes até o presente momento. Porém, você tem que entender de uma vez por todas. Não é porque são adoçantes de origem natural que você deve utilizar de forma desenfreada. Utilize os adoçantes para poder tirar aquele amargor do suco, aquele amargor do cafezinho preto, para dessa forma facilitar o seu paladar a se acostumar com a mudança de açúcares para adoçantes e assim você melhora muito o seu tratamento. Então, a ideia principal da utilização dos adoçantes é essa, que você abandone aquele açúcar que você utilizava para poder adoçar o seu café ou o seu suco e passe a utilizar os adoçantes. E se você utilizar em pequenas quantidades, pois os adoçantes eles possuem uma alta capacidade para adoçar, você já vai estar melhorando diretamente o controle da sua glicose. Então, é basicamente isso que os adoçantes que a gente utiliza em casa, os adoçantes que a gente compra lá no supermercado para poder utilizar em casa, vão ajudar o tratamento de quem tem diabetes. Não é para poder utilizar adoçante o dia inteiro, em tudo que você vai consumir, mas você pode utilizar para poder adoçar o cafezinho, o suco, fazer uma receita low carb, por exemplo, de bolo, e assim você vai utilizar o adoçante no lugar dos açúcares. Em relação aos adoçantes de origem artificial, como por exemplo o aspartame, como por exemplo a sucralose, esses adoçantes eles podem também ser utilizados por parte de quem tem diabetes, mas acabam sendo menos interessantes em relação aos adoçantes de origem natural. Mas eu quero que você entenda de uma vez por todas. Se você utilizar os adoçantes de origem artificial com inteligência, com prudência, para poder adoçar o seu cafezinho, para poder adoçar o seu suco, não vai trazer malefícios também para o seu tratamento. O que não se deve fazer é utilizar esses adoçantes em excesso. Então, a partir do momento que você tem cautela para poder adoçar o seu suco, o seu cafezinho, você pode utilizar tanto os adoçantes de origem natural quanto os adoçantes de origem artificial. O que a gente observa muito, principalmente nas notícias aí, é que os adoçantes que são utilizados pela indústria para poder fazer, por exemplo, um pão que é industrializado, que é de origem low carb, que é adoçado, por exemplo, com aspartame, com maiores quantidades, de uma maneira mais artificial, podem trazer malefícios para a saúde das pessoas que utilizam em excesso esses tipos de alimentos.
Mas para você que tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação mais natural possível, ou seja, evita comprar fast foods, evita comprar aquele biscoito diet que não tem adição de açúcares, mas tem grandes adições de aspartame, de sucralose e assim por diante, aí você pode compor melhor a sua alimentação com a utilização também dos adoçantes de origem artificial. O que não se deve fazer é utilizar muitas quantidades. Adicionar, por exemplo, 15, 20 gotas de aspartame para poder adoçar um cafezinho de 50 ml, ou para poder adoçar um copo de suco de limão de 250 ml. Adicione 2, 3 gotinhas ao longo do seu suco e você não vai ter maiores problemas. O grande problema, ao meu ver, da utilização dos adoçantes artificiais é o excesso. Então, o excesso pode trazer malefícios. Se você utilizar com prudência e inteligência, não trará maiores problemas para a sua saúde. E respondendo à pergunta do início, os adoçantes de origem natural são mais interessantes, pois eles passam por menos processos químicos e isso acaba facilitando com que a utilização dele possa ser melhor e mais tolerável. Então, utilize sempre que puder os adoçantes de origem natural, tá ok? Já a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, pular o jantar faz algum mal para diabético tipo 2? É a resposta aqui, não. Não necessariamente você tem que jantar todos os dias, principalmente para você que tem diagnóstico de diabetes tipo 2. Porém, o grande X da questão é, se você não janta, o que você come no lugar do jantar? Se você faz um jejum, por exemplo, é super interessante, principalmente para quem quer perder peso corporal. Mas o grande desafio, o grande problema, entre aspas, é o que o diabético não janta acaba colocando no lugar. Esse é o grande problema, pois o diabético que dispensa, por exemplo, uma carne moída com feijão, com um pouquinho de vagem, um pouquinho de alface, um pouquinho de taioba ou um pouquinho de couve, acaba comendo o quê? Acaba pedindo uma pizza, acaba pedindo um hambúrguer, acaba comendo um hot dog, acaba comendo uma coxinha ou um quibe frito, e isso é muito pior do que você jantar. Então o grande X é: o diabético não precisa jantar todos os dias, mas ele precisa escolher sim o que ele vai comer no jantar, caso ele faça alguma refeição. Então, se você não tem o hábito de jantar, você precisa escolher melhor o que você come nesse horário. Às vezes você pode comer, por exemplo, um omelete, às vezes você pode comer, por exemplo, um pão low carb com um pouquinho de queijo, ou às vezes você pode comer, por exemplo, um iogurte natural com um pouquinho de melão, um pouquinho de whey protein. Aí são substituições mais interessantes e mais inteligentes. Mas o diabético que não janta, ele não pode trocar o jantar para uma pizza, um hambúrguer, um hot dog, um fast food e assim por diante. Se você faz essa troca, infelizmente você está prejudicando o seu tratamento e provavelmente está causando o aumento da sua glicose no dia seguinte. Ou seja, se você come mal no horário do jantar, consequentemente a sua glicose tende a ficar mais alta no dia seguinte quando você mede a sua glicemia em jejum. Então, saiba escolher sim os seus alimentos que você come no horário do jantar e assim você pode ter melhores resultados no dia seguinte e controlar melhor a sua hemoglobina glicada. Para você que não quer jantar e quer fazer um jejum, é uma dica interessante, é uma dica inteligente, desde que você saiba o que você está fazendo, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, comer uma fruta como sobremesa pode ser uma estratégia para não subir tanto a glicemia? E a resposta é que sim. A fruta pode sim ser uma ótima aliada de quem tem diabetes, principalmente após as refeições. Se você é um diabético que acostumou a vida inteira comer um docinho, um chocolate, um pedaço de bolo, um pedaço de pudim, depois de comer uma refeição como o almoço ou jantar e quer melhorar esse hábito trocando por uma fruta, é uma troca super inteligente e super importante que você começa a fazer a partir de agora. O grande X da questão é: o que você come após a sua refeição do almoço? Se você come doce, é interessante que você troque por uma fruta. É uma excelente troca. Porém, se você está
almoçando de forma desenfreada, ou seja, come arroz com batata, com macarrão, com lasanha e assim por diante, come pouca proteína, não come salada, não come legume, não come folha verde. E além de comer esses carboidratos no almoço e ainda come uma fruta após a sua refeição, do seu almoço, não vai fazer tanta diferença, pois a sua glicose já tende a ficar alta. Então, você deve priorizar o quê? Uma alimentação equilibrada no almoço, adicionar legumes e verduras, folhas verdes, proteínas, como por exemplo, peito de frango, ou por exemplo, uma carne de boi, ou uma carne de porco, ou ovos, ou peixes, acrescentar, por exemplo, um pouquinho de arroz, mas adicionando de forma moderada, aí você pode compor essa refeição como sobremesa uma fruta. Então, o grande pulo do gato, o grande X da questão é como você conduz a sua refeição do almoço para poder ter uma sobremesa depois. Melhore a sua alimentação, adicione uma fruta sim, uma laranja com bagaço, por exemplo, ou um pêssego, ou uma goiaba, ou um pouquinho de morango, ou um pouquinho de melão e assim por diante. Inclusive, se você não assistiu, essa semana nós gravamos um vídeo falando a respeito de 9 dicas de frutas para quem tem diabetes. Quando esse vídeo terminar, vai lá, continue assistindo para você aprender mais sobre como você pode acrescentar uma fruta à sua rotina. Então, respondendo a pergunta, sim, a fruta pode ajudar você a modelar melhor a sua alimentação, deixar de lado aquele chocolate ao leite, aquele chocolate branco que você acaba tendo o costume de comer todos os dias, substituindo por uma fruta, você pode alcançar o melhor tratamento para o seu diagnóstico de diabetes e, consequentemente, manter uma boa glicemia e também uma boa hemoglobina glicada. Mas se você não faz um bom almoço, acaba comendo demais carboidrato na hora do almoço, comer uma fruta não vai fazer tanta diferença assim. Então, melhore esses 2 pontos. Alimentação equilibrada no almoço e uma fruta de sobremesa após o almoço está super bem-vindo, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu posto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal Edu Diabetes e assim nós podemos falar de forma mais aprofundada, dando dicas, dando um direcionamento mais detalhado e assim você continua aprendendo cada vez mais sobre como melhorar o seu tratamento, tá ok? Se você está assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de pegar esse vídeo, compartilhar com seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao jantar, em relação à utilização de adoçantes, em relação ao consumo de sobremesas e assim ele pode melhorar o tratamento cada vez mais, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos do canal Edu Diabetes e, consequentemente, aos poucos, vai melhorando seu tratamento de uma vez por todas, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.